hoje num programa especial dedicado a analisar o nome do novo Procurador-Geral da República. Amadeu Guerra foi o único nome proposto pelo Primeiro-Ministro e que o Presidente da República nomeou de imediato. Neste programa vamos discutir qual deve ser a agenda, quais devem ser as prioridades do novo líder do Ministério Público. São nossos convidados o advogado André Coelho Lima, ex-deputado do PSD, subscritor do Manifesto dos 50, também o penalista Paulo Saragossa da Mata e o Luís Rosa, redator principal do Observador, autor do Justiça Cega, que hoje vai também participar neste debate. Começo por si, André Coelho Lima, e bem-vindos a todos. O Manifesto dos 50 tem sido muito ativo no espaço público, tem focado quase exclusivamente o discurso crítico no Ministério Público, até emitiu uma espécie de perfil para novo Procurador-Geral. O nome de Amadeu Guerra preenche esse perfil para Procurador-Geral, no seu entender? Bom, muito boa tarde, cumprimentá-los e a quem nos esteja a ouvir e agradecer o convite para estar aqui hoje. Bom, o perfil é sempre algo de abstrato, não é? E, portanto, a adequação ao caso concreto, neste caso, podia ser sempre levada a melhores ou piores entrosamentos, mas o fundamental aqui é que não exista o que muitas vezes existe na sociedade portuguesa, que é preconceito. Mesmo no sentido literal de um preconceito relativamente a esta ou aquela pessoa. É preciso dar tempo, é preciso ver a forma como atua e só depois tirar conclusões. A pior coisa que se pode fazer a qualquer pessoa é condicionar a partida ou de alguma forma limitar a sua margem de ação. Até porque isso ajudaria à ideia negativa e mais do que negativa, errada, que existe relativamente àquilo que pretende o Manifesto 50, de que é uma espécie de força de pressão contra o Ministério Público ou a favor de um determinado setor da sociedade. Não é nada disso. É uma participação cívica de um conjunto de cidadãos, de variadíssimas áreas políticas e experiências profissionais, que consideram que a justiça, que não é um tema mainstream, não é um tema político mainstream que ocupe os grandes discursos, mas que tem muita importância para, enfim, quem esteja verdadeiramente informado sobre a forma como se movimenta a sociedade. E é sobre isso, e portanto que se mobilizou nunca para escolher um procurador ou condicionar a escolha de qualquer tipo de procurador. Mas de qualquer das maneiras, este nome de Amadeu Guerra, que comentário lhe suscita, André? Suscita-me que eu não tenho um conhecimento direto, pessoal, do Procurador Amadeu Guerra, daquilo em que ele esteve envolvido. Eu diria que, em primeiro lugar, me parece uma pessoa absolutamente insuspeita relativamente à sua postura, à sua seriedade, à forma como intervém como procurador e como magistrado. Isso é o mais importante, não é? É evidente que podemos pegar no período mais marcante, que é o período da liderança do DCIAP, e tirar daí ilações. Eu penso que talvez isso trouxesse algo de negativo a esta apreciação, ou pudesse trazer, e eu não queria fazer isso, porque poderia ser injusto. A vida da sociedade, como das pessoas, é dinâmica. E eu não tenho dúvida que a competência e a seriedade de Amadeu Guerra saberão interpretar, e espero que o saiba fazer muito melhor que fez Lucília Gago, esta movimentação social, chamemos-lhe assim, e que não está só no Manifesto 50, relativamente à forma como atua o Ministério Público e adequá-la à realidade atual, que é uma realidade diferente do que aquela que ele teve que conhecer quando esteve à frente do DCIAP. Portanto, eu prefiro depositar as minhas esperanças nisso. Paulo Saragossa da Mata, quais é que, no seu entender, devem ser as prioridades de Amadeu Guerra enquanto Procurador-Geral da República? Também vos cumprimento e aos nossos ouvintes. Eu acho que há uma série de prioridades que têm que estar na cabeça do seu Procurador-Geral. Eu já o trato por Procurador-Geral porque acho que... Vai tomar posse no dia 12. Aquela velha máxima, Le Roi est mort, vive le Roi. E Lucília Gago morreu, necessariamente, com aquela escolha. A primeira coisa que Amadeu Guerra tem de fazer é olhar para a Procuradoria-Geral da República e ver quem daquele staff está preparado para uma reforma profunda da mentalidade do Ministério Público. Da mentalidade. Da cultura. Da cultura. A cultura. Primeira coisa. E, portanto, eu diria que necessariamente tem que haver ali alguma limpeza. É fundamental. Não é no mau sentido. Não é uma caça às bruxas. Não, nada disso. É procurar pessoas que, de certeza absoluta, conseguem ali caber. Segunda, arranjar um gabinete de imprensa. Tem que arranjar um gabinete de imprensa. Pode contratar aqui o Luís Rosa. Tem duas pessoas. Luís, o que eu estou a dizer é que tem que arranjar um gabinete de imprensa. Ou mudar também a forma de funcionamento do gabinete de imprensa. Percebes o que eu estou a dizer? Pode-se convidar o Luís Rosa e ficávamos com um gabinete de imprensa da PGR, que seria o mais agressivo. Por muito que isso pudesse dar conta, ficar muito feliz com isso, eu deixava de ser jornalista. Mas não estou interessado. Esta era a segunda. A terceira.
que eu penso também é muito importante, é olhar para o DCIAP existente e os DCIAPinhos, porque há uns DCIAPinhos mais ou menos escondidos dentro de DIAPs, com estruturas diferentes que nem sequer estão verdadeiramente na lei, que funcionam em determinados gabinetes com os procuradores especiais. Isto não é assim que se faz. Uma Procuradoria da República, eu disse isto muitas vezes na vida e continuarei a dizer até que me provem o contrário. Um Ministério Público atento e forte é fundamental para manter o Estado de Direito Democrático. Tal e qual. Não há dúvida. Faz a mesma falta, diria eu, só que na parte técnico-dogmática, que as forças de segurança mantêm-nos seguros. Eu não tenho medo nenhum da polícia, gosto imenso que haja polícia na rua e só me chateia a ver pouca. Ponto final. Não acho é que o guarda municipal possa ter, mas isso é outra história. É outro programa. É outro programa. Mas o que eu estava aqui a querer dizer, tem que haver uma reforma do DCIAP. E, por exemplo, primeira questão, será que todos os magistrados do Ministério Público que compõem o DCIAP têm dado provas de fazer investigações corretas, leais, legais e produtivas? Ou há consequências quando assim não é? Ou há consequências quando assim não é? Exato. Não, isso é a parte disciplinar que eu acho que nem quero entrar nisso hoje, não daria. Mas, portanto, esta parte eu gostaria muito de ver, porque o DCIAP é o Departamento de Excelência. E eu lembro-me, eu trabalho com o DCIAP desde 2008, acho eu, por aí. O DCIAP foi criado em 99. Pronto, mas eu desde 2008 que trabalho muito com o DCIAP. E já vi, como é que eu ia dizer, lotes de procuradores e procuradores gerais adjuntos que lá estiveram, que realmente eram marcantes, faziam o seu trabalho muito bem, de tal forma que foram colocados noutros distritos judiciais para lá fazerem o bem que tinham feito cá. Mas também se detecta de vez em quando pessoas claramente desajustadas da função onde estão. Reparemos que o DCIAP é o mais importante departamento de investigação em Portugal. Não podemos dizer, como dizia aqui o Luís Rosa há dias, que é o crime económico ou financeiro. O DCIAP tem tutela sobre crimes muito mais graves que o económico ou financeiro. O terrorismo. E o terrorismo. Nós, em Portugal, é que parece que temos o foco no crime económico e nos esquecemos do terrorismo. Em França é o contrário. Porquê? Porque lá houve atentados terroristas. Portanto, eu diria que estas três... cá não houve atentados terroristas. E, portanto, mais vale deixar tudo à solta, que é para virem para cá, como já aconteceu, terroristas franceses esconderem-se numa aldeia portuguesa que ninguém sabia que eles cá estavam, porque ninguém está preocupado com o terrorismo. Mas eu vou finalizar. Sim, para concluir. As três coisas que eu disse dão-lhe os primeiros 4 anos de mandato. Luís Rosa, no dia em que foi conhecido o nome de Amadeu Guerra, elogiaste a escolha, disseste que era o nome certo no lugar certo. Em que medida é que este novo procurador poderá ser diferente de Lucília Gago? Bem, eu acho que será sempre um procurador-geral muito diferente por várias razões. E já vamos falar de outras questões que acabaram agora de dizer, que eu, por acaso, não concordo. A ideia que o André e o Paulo dão é que parece que o único problema da Justiça é o Ministério Público. E como se o Ministério Público não fosse escrutinado pelos tribunais. Hoje estamos a falar do Ministério Público. Foi o que nos foi perguntado. Se nos convidares para falar dos juízes, eu também tenho coisas para dizer, dos advogados também. Mas eu acho que será um procurador-geral muito diferente do Lucília Gago por várias razões. Em primeiro lugar, porque tem experiência dirigente do Ministério Público, seja como nos tribunais administrativos e fiscais, que ele foi coordenador do MP no Tribunal Central Administrativo e Fiscal Sul, e depois foi diretor do CIAP durante 6 anos. E procurador distrital. Seja porque tem experiência de liderança de equipas, seja porque tem uma visão clara para o Ministério Público, e também uma visão sobre a justiça penal, tal como demonstrou na entrevista que deu ao Observador em 2018 e que eu recomendo aos nossos ouvintes que procurem no Google e leiam, que vale a pena, e seja porque a personalidade é muito diferente. Amadeu Guerra é um jogador de equipa. Foi diretor do DCIAP durante esses 6 anos, liderou mais de 30 magistrados com o respectivo exercício da ação hierárquica, que é muito importante, sempre acompanhou a atividade do DCIAP muito perto, sempre. E desde logo estas são 2 características muito diferentes do Lucília Gago: a proximidade e o exercício da ação hierárquica. Esse segundo, então, sobretudo, sobre o primeiro não posso falar, mas o exercício da ação hierárquica é fundamental. É fundamental. É a essência do funcionamento da Procuradoria-Geral da República, e foi aquilo que esta Procuradora nunca fez. Sacudindo sempre a água sobre as responsabilidades. A senhora Procuradora até tentou. A senhora Procuradora até tentou. E deixa-me só dizer isto, Luís, não quero interromper-vos. Eu não te interrompi, mas... peço desculpa, mas é que isto é exatamente... Quando o Dr. Lucília Gago tentou exercer o seu poder hierárquico, o sindicato
faz uma ação, impugna o ato, e agora, para não se dizer que é só o Ministério Público que eu critico, durante todo o mandato de Lucília Gago até agora, os tribunais administrativos não conseguiram decidir a questão. É verdade. Mas eu devo te dizer mais. Ou não agora, quiseram. Se calhar, tu vais conseguir, vou conseguir a extraordinária proeza de tu concordares comigo. Que é o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, na minha opinião, deveria dar um sinal importante no início do mandato do Procurador-Geral e retirar a ação que colocou nos tribunais administrativos. Concordo a 100% e devia publicamente dar ao novo Procurador-Geral um voto de confiança para o mandato que ele vai ter. Sim, e isto era importante, até porque nós temos um sindicato, Magistrados do Ministério Público agora, que eu considero muito bem dirigido, por um homem que também ele, calmo, pacato, reflexivo. O Paulo Lona, que não tem nada a ver com outros. Portanto, eu acho que estamos a ficar com o ambiente perfeito para que realmente tenhamos um Ministério Público excepcional. Deixa-me só dizer as prioridades da agenda, que era essa a tua pergunta. Eu acho que, e vou concordar com o André e com o Paulo, eu sendo mais assertivo, a primeira prioridade deve ser recuperar a credibilidade e a autoridade do Ministério Público. Certo. Com ou sem razão, o Ministério Público tem sido duramente criticado no último ano e meio. A sua credibilidade foi parcialmente posta em causa pela Operação Influencer e é importante que a Amadeu Guerra reponha essa credibilidade. Pela Operação EDP, que está há 13 anos a ser investigada com prorrogações. Há muitos. Iniciando um caminho diferente, interno e externamente. E como? Primeiro comunicando. Acho que na sua tomada de posse tem de deixar claro qual é o seu projeto para o Ministério Público. Claro. Um discurso claro sobre essa matéria. O que é que quer para o Ministério Público? Quais são as suas prioridades e qual é a sua estratégia? E sem medos. O exercício da ação hierárquica, como já falamos, acho que também deve ser uma das suas principais prioridades. Para recuperar essa credibilidade do Ministério Público, eu acho que é fundamental que essa ação hierárquica seja exercida. E a Amadeu Guerra deve deixar claro se defende uma alteração legal, como o Governo e o Partido Socialista estão abertos a aprovar, ou se entende que a lei atual serve. E se a lei atual serve, deve... Mas a lei atual não deixa dúvida que há uma magistratura hierarquizada. Com certeza, claro. Mas a Procuradora-Geral que se sente, teve que emitir uma diretiva porque entendia que a lei não era totalmente clara. Portanto, eu acho que a Amadeu Guerra deve ser claro sobre essa matéria. E, internamente, deve mostrar presença e proximidade, rompendo com aquela ideia de um Procurador-Geral fechado no gabinete. No TCIAP, eu concordo inteiramente com o Paulo. Acho que a Amadeu Guerra tem de dar uma grande atenção ao TCIAP. Porque isto aqui é importante repetir este ponto, o diretor do TCIAP reporta diretamente ao Procurador-Geral da República. É verdade. O TCIAP faz parte da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, não há nenhuma estrutura intermédia pelo meio. O DIAP Regional de Lisboa, do Porto, de Évora, responde ao Procurador-Geral Distrital e só depois é que responde ao Procurador-Geral. Aqui há uma resposta direta. Eu acho que tem que dar essa grande atenção. Porquê? Porque o TCIAP marca a percepção que a opinião pública tem do Ministério Público. Concordo. E parece-me claro que tem de existir uma nova liderança. Eu salvo erro, Francisco Nascimento, é uma pessoa que ninguém sabe quem é. Mas pelo menos não tenho nota de que tenha agressividade de alguns anteriores. Eu não sei se tem agressividade ou é pacífico, não faço ideia, que eu não conheço. É o único diretor do TCIAP que eu não conheço. Eu também não conheço pessoalmente. Basta que seja apenas objetivo, que essa é a sua função, não é? É isso. É objetivo. Mas que seja objetivo. Mas aqui a objetividade também é qual é o pensamento do diretor do TCIAP. Não sabemos. Neste momento não sabemos. Ele nunca falou. Certo. Ele nunca deu uma entrevista. Todos os diretores do TCIAP exceto Albano Pinto, fizeram comunicações, fizeram discursos, participaram em colóquios. Poder-se-á dizer coisa muito parecida da Procuradora-Geral da República e, aliás, como está a adiantar, que é importante a comunicação. Há aqui uma comunicação institucional que eu penso que deve existir, não sendo ela obrigatória. Devia o Procurador-Geral da República, é um repto que lanço, solicitar à Assembleia da República para ser ouvido nesse âmbito. Sim. Ou seja, deixar de haver compartimentos estanques. A estanqueidade entre os diferentes poderes faz mal ao funcionamento da democracia. E nem é esse o edifício sobre o qual se está construído. E muito do que se tem discutido e debatido nos últimos tempos tem que ver com isso. É o Ministério Público considerar de si próprio que é uma elite de ungidos, que não pode ser questionado e que, enfim, esquecendo... Nem criticado publicamente. Até olvidando uma coisa que é uma ignorância grave, que quem faz as leis que o Ministério Público cumpre é a Assembleia da República. É Ou seja, deixa-me só clarificar aqui uma questão, André. O que está a dizer é que o novo Procurador devia ir desde já à Assembleia da República falar, assim que tomar posse? Sem dúvida alguma. Por iniciativa no fundo, própria? Aos representantes do povo, por iniciativa própria. Seria um grande exemplo. Eu quase que aposto, André, que o Presidente da Assembleia
vai certamente fazer esse convite, como irá fazer, por exemplo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Porque o Presidente da Assembleia da República, o Dr. José Pedro Aguiar Branco, bem conhecedor desta realidade e das dinâmicas que aqui devem existir, percebe que é natural que o povo, os eleitos do povo, perguntem ao Procurador, antes de ele o ser, ao que vem, quais as suas ideias, quais os seus projetos, quais as suas prioridades. Já agora é importante dizer, a entrevista não marcou propriamente a agenda, mas aqui no Observador demos grande destaque, foi a primeira entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a um órgão de comunicação social, foi o Observador, e o Dr. Cura Mariano manifestou clara e total disponibilidade nessa entrevista para ir à Assembleia da República falar com a Primeira Comissão. Estão a ver? E ao exigir uma coisa destas, enfim, ao sugerir uma coisa destas, é melhor, não se está a querer controlar o Ministério Público de forma alguma. Pelo contrário, está-se a pretender abrir. Está-se a pretender que os cidadãos também percebam qual é a agenda do Ministério Público e possam com ela concordar ou até discordar e respeitar. Mas, André, a Casa da Democracia, como se costuma dizer, também já teve vários níveis e vários graus de qualidade. Temos que ser muito francos. Sim, mas eu não posso. Não é evidente. Não, mas eu digo com toda a clareza. Desde a Constituinte até hoje, passámos do 20 para o 7 ou para o 5. Não é? Paulo, e portanto, mas só para acabar o raciocínio, espera lá, André. O Procurador-Geral pode ir. Eu já não acho isso fundamental. Acho que no discurso ele deve apresentar o seu programa de ação e ser muito clarinho para toda a gente, não é? Como se dizia antigamente, clarinho e direto para militar perceber. A diferença é o contraditório, não é? Para estar na Casa da Democracia, que ele apresenta Eu não posso aceitar que um Procurador-Geral da República fique sujeito... Não é sujeito. Fique sujeito é natural que os partidos façam perguntas sobre as suas prioridades. A certo tipo de questionamentos. Eu acho que o questionamento pode existir. O que eu tenho visto em comissões parlamentares de inquérito... Receia que os deputados possam não fazer as perguntas mais indicadas ao Procurador. Exatamente. Não vai haver objetividade... Não vai haver objetividade nas perguntas. Deixa-me dizer isto. Eu, por acaso, devo dizer que estava à espera na última... E salvo erro, não foi a única, porque ela foi a Lucília Ligar, que foi ao Parlamento várias vezes durante o seu mandato. Criou-se a ideia de que ela nunca tinha ido, isso não é verdade. Não é verdade, sabe, foi lá várias vezes, mas agora foi a última vez. Eu receava que os deputados fizessem perguntas, como perguntas sobre processos concretos, sobre as contas telefónicas da João Galamba, e não fizeram. Mas eu também devo dizer, André, com toda a frontalidade, de que aquela audição também me deixou entristecido por uma razão, porque aquela audição parecia uma audição de políticos preocupados, e foi essa a ideia que transpareceu, políticos preocupados com processos que visam políticos. Exato, consigo mesmo. Foi exatamente a ideia que eu tive, Luís. Deixem-me dizer aqui duas coisas sobre isto. 30 segundos, André, para terminarmos a primeira parte, depois podemos eventualmente recuperar. É difícil, mas... Então vou propor que vamos terminar a primeira parte aqui. Então, mas deixe-me dizer a mim uma coisa que são 2 segundos. 2 segundos, Paulo. É muito simples. Concordo que tem que comunicar, que a Procuradoria-Geral tem que comunicar, mas não sou fã de Amadeu Guerra, o Procurador-Geral, estar sempre a falar. Há uma majestade, desculpem a expressão, certo, que tem que se manter. Fica essa nota no final desta primeira parte. Vamos regressar já a seguir. Vamos continuar este debate sobre o novo Procurador-Geral da República. Hoje contamos com a ajuda de André Coelho Lima e Paulo Saragossa da Mata, que juntamente com o Luís Rosa estão a analisar a agenda que o novo Procurador Amadeu Guerra vai ter no Ministério Público, e retomo a palavra ao André Coelho Lima porque queria responder àquela discussão que estávamos a ter aqui relativamente a uma possível ida ou não do Procurador. Isso. E às perguntas que os deputados poderiam fazer a um Procurador no Parlamento. Exatamente, e porque 30 segundos não bastavam, não é? E agora, assim, são 2 temas muitíssimo importantes, sobre os quais eu queria mesmo falar e não têm quase conexão um com o outro. Em primeiro lugar, o que disse o Paulo sobre a pertinência das perguntas. Porquê que eu não posso subscrever isso de todo? Eu não sou deputado, como sabem, fui e não sou. Não posso subscrever pelo seguinte, porque há aqui uma lógica qualitativa subentendida no que disse o Paulo, relativamente a quem faz as questões. E nós não podemos, se me permite, Paulo, ter o atrevimento de dizer isto. Porque os 230 deputados são os eleitos do povo português. São melhores, são piores, são mais qualificados, são menos qualificados, são mais preparados ou mais impreparados. São aqueles que o povo escolheu. E não podemos ter uma apreciação qualitativa sobre eles. Eu agora estou mais à vontade para dizer isto, que não estou lá. E, portanto, dizer que confio que as perguntas que serão feitas serão de certeza as melhores possíveis, que são aquelas que eles entendem dever fazer. E esta noção, enfim, sobre aquilo que vale, enfim, o Areópago que nos representa a todos, acho fundamental. Eu sou parte do outro pressuposto,
Pronto, mas isso eu partindo percebo. de pressupostos Paulo, distintos. Eu percebo bem aquilo que diz. Porque eu sei como é que se elegem deputados. E ao saber como se elegem deputados, não sei. Mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa, mas eu não podia deixar de dizer isto. A segunda nota, que não tem nada a ver com isto, que disse o Luís Rosa relativamente a parecer que estavam políticos a defender outros políticos. Vamos a ver. Há aqui um processo, que é a Operação Influencer, que está... enfim, que estava de alguma forma a queimar quando a Procuradora-Geral da República vai à Assembleia. Verdade. Isto não é uma questão de proteção de classe, de todo. Isto é de proteção da Constituição da República e do Estado de Direito. Não, não vamos imaginar que deputados do CDS, do Bloco de Esquerda, estavam ali a defender os envolvidos na Operação Influencer, porque não é isso que está em causa. E não pode permitir-se passar essa ideia, porque essa ideia é negativa para a própria respeitabilidade da política. O que há é outra coisa. Deixe-me pôr isto de outra perspectiva. A Operação Influencer, direta ou indiretamente, não vamos agora falar sobre isso, motivou a queda de um governo. Sim. E, portanto, ao ter motivado a queda de um governo, foi com base nos indícios da factualidade criminal. Só dos indícios, porque, como sabemos, ainda nem acusação existe, não é? Sim, não existe. Mas também porque o Primeiro-Ministro entendeu que se devia demitir, mas isso é outra conversa. Não há dúvida, por isso é que eu disse o direto ou indiretamente. Claro. Há aqui uma interpretação própria, mas a verdade é que ocasionou a queda do governo. E quando vamos a ver os indícios com base nos quais as medidas de coação foram propostas, não é? Elas foram arrasadas pelo Tribunal e então pelo Tribunal da Relação foram arrasadas de uma forma absolutamente liminar. Certo. Ora, isto não pode ser ignorado pelos representantes políticos, porque quem se derruba não é o governo do Partido Socialista ou do Dr. António Costa, é o governo eleito pelos portugueses. O problema daquela esta audição... circunstância não pode ser ignorada. O problema daquela audição... numa o problema audição o problema daquela audição, e também já agora, se me permite, é uma provocação que lhe faço, mas você já sabe a minha opinião de forma frontal sobre essa matéria, como também o problema do Manifesto 50. É fazer com que, por exemplo, o segredo de justiça seja o principal problema da justiça, ou um dos principais problemas da justiça. O segredo de justiça aplica-se, primeiro é uma exceção, aplica-se só a processos que são mediáticos. Depois tem a ver com a própria noção com uma comunicação social, num Estado plural, num Estado de direito democrático funciona. Uma comunicação social, na democracia, tenta exercer o escrutínio sobre a justiça, mas também sobre o poder político, interessa-se sobre processos que envolvem representantes do povo. Ora, querer fazer do que segredo de justiça, por exemplo, uma espécie de principal problema da justiça, é realmente proteger a classe política. É inevitável isso. Deixe-me dizer-lhe aqui uma Porque coisa há aqui um choque entre o segredo de justiça e a liberdade de imprensa. Porque é muito importante falarmos destes temas todos que têm tudo que ver com o mandato do novo Procurador-Geral. Ontem estive numa conferência na Assembleia da República, organizada pela Associação de Ex-Deputados, e tive ocasião de participar. Aliás, estas notas são de ontem, não estive a prepará-las para já hoje. nem vou dizer a forma como o Manifesto 50 se refere à comunicação social. Do Manifesto 50. Ontem, um dos membros do Manifesto 50, eu não estou aqui, eu sou um dos subscritores, mas não estou a representar o Manifesto, não estou autorizado a tal. Ontem, o professor Paulo Mota Pinto, que é, enfim, por todos considerado uma figura inquestionável do ponto de vista da razão de ciência e outras, disse o seguinte, en passant, numa análise que estava a fazer, que considera que a cobertura noticiosa dos processos judiciais, que é algo que era habitual em países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, e não era tão habitual em Portugal, é um desenvolvimento da democracia. Ele considera isso um desenvolvimento da democracia. E eu subscrevo aquilo que ele disse ontem. Eu estou a concordar também. Pois claro, por isso é que eu disse isto. Ou seja, para não pensar que a crítica que se faz ao segredo de justiça é uma crítica àquela expressão do jornalismo judiciário. Ele deve existir, é importante que exista. Agora, há de concordar comigo que quando um processo que está em segredo de justiça, que não tem acusação e que está dentro daqueles processos geriátricos que, aliás, conheceram a semana passada um parecer do Conselho Superior do Ministério Público, como sabemos, não foi um parecer, podemos, os prazos geriátricos, foi claro, mas por causa dos processos geriátricos, os processos estão há 12 anos parados em investigação. Faz parte do pedido do conselheiro para essa auditoria. E, portanto, eu estou a ser rigoroso e preciso no que estou a dizer, não é? Bom, mas, como sabe, que depois eles aparecerem num qualquer jornal, os conteúdos das escutas ou do que lá se passa, ou seja, a pessoa que está a ser envolvida vai lá com o seu advogado e diz: eu gostava de saber de que é que estou a ser investigado ou acusado, ainda não pode ver porque está em segredo de justiça, e aparece tudo num telejornal.
há de convir que isto não é um funcionamento normal da democracia e da sua ligação com os processos judiciais. Acha que esse é o principal problema? Não, mas esse é um grande problema. É um grande problema, Luís. É um grande problema. Eu não estou a dizer que não é um problema, mas eu estou a dizer o seguinte: eu estou aqui caladinho. O meu ponto é só fazer do segredo de justiça um problema central da justiça. Deixa-me só terminar agora. Faz com que o que é grave e o que realmente destrói e corrói a democracia é o trabalho dos jornalistas, não é o exercício da ação política de forma, quando às vezes os tribunais dão como provado, de forma criminosa. Ou seja, isso é o discurso do Trump. O Trump é que tem esse discurso. Não me ponha com o discurso do Trump. Só mas dizer isto, Luís. O principal problema é muito interessante. Estão a destruir a comunicação social. É muito interessante a forma como esta conversa está a decorrer, até porque leva-nos a vários lados. E eu lembro-me dos fins do processo penal. Pois. Não é? Os fins do processo penal, que é a punição, sim, a dissuasão e a ressocialização. Ou seja, e que o cidadão que é apanhado nas malhas, enfim, do crime, vamos usar assim uma expressão mais noticiosa, tem que se poder defender. E como imagina, quando o segredo de justiça, que protege a investigação e também o protege a ele, embora o objetivo seja a proteção da investigação, quando antes dele, através dos seus advogados, poder saber de que é que está a ser investigado, que não pode, isso já está tudo nos escaparatos dos jornais, algo não está a correr bem. Isso vale mais do que, por exemplo, o José Sócrates apresentar 40 e tal recursos e impedir que ele seja isso são direitos fundamentais. São direitos fundamentais. São direitos de liberdades e garantias. É por isso que vale mais. André, isso é a essência da justiça. Eu peço desculpa, mas eu acho que estão a começar a misturar assuntos. Não tem nada a ver com É muito rápido. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, aos direitos humanos, diz de forma clara, se existe um choque entre a liberdade de imprensa e o segredo de justiça, desde que a notícia não tenha prejudicado a investigação, enfatizo, desde que a notícia não tenha prejudicado a investigação. E de que ano é que é essa jurisprudência? Prevalece, é citado em não sei quantos acordos. Não é isso que eu estou a dizer. De quando é que nasceu essa jurisprudência? Mas eu explico, mas quer que eu explique? Paulo, para encerrarmos este tema e para seguirmos em frente. Não, é que é assim, o que o Luís está a dizer é verdade. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem sido repetida com base num acórdão de 2008 ou 2012, agora não me lembro. Tem sido acriticamente repetida pelos senhores juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, sem pensar que a sociedade mudou e esquecendo-se de uma coisa extraordinária. É que há mais de 15 anos ou 20 que o segredo de justiça, e é unânime para toda a gente, não tem por fim proteger apenas o segredo da investigação. É para proteger a vítima, é para proteger o arguido. Isto é dito por toda a doutrina no mundo inteiro e pelos tribunais do mundo inteiro. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre esta matéria está errada. Eu ontem disse errada. Não é nada opinião. É a minha opinião e a de centenas de autores que falam sobre isto. Não tem o mesmo valor que uma decisão do tribunal, desculpa. Agora vou compor isto aqui, que é esta história do segredo de justiça. O segredo de justiça, e aqui o André tem total razão, ao contrário do Luís Rosa. O segredo de justiça... Não, o segredo de justiça só serve para uma coisa. O segredo de justiça só serve para uma coisa. Para alimentar jornalismo tabloide. E é tabloide, como diz o André. São tabloides? Deixas-me falar? Deixo. Pronto. Não é admissível em estado algum do mundo... Eu fui o primeiro advogado em Portugal a pôr denúncias criminais por violação de segredo de justiça. 7. Todas arquivadas sem nenhum ato de investigação. Fui o primeiro. Um ex-procurador está a ser detido esta tarde por violação de segredo de justiça. Mas, Luís, sabes que eu comecei... Não é por isso que ele está a ser detido. Não é, sabes bem que não é isto rigoroso. E eu comecei isso a tratar... Lá, no décimo lugar. Luís, concede-me a graça... É um facto. Concede-me a graça de ter sido o primeiro advogado a levantar este problema no ano de 1999. É certo? Daí para cá evoluiu-se muito. E eu que acho que deve haver segredo de justiça em alguns crimes, em alguns processos de crime, eu hoje em dia até estava disposto a dizer, ouçam, abram tudo. A acabar com o segredo de justiça. Abram tudo. Porque aí acaba o tabloidismo. Meus senhores, a conversa está muito interessante, mas o nosso tempo também se vai esgotando e, portanto, queremos aqui tocar noutros pontos, nomeadamente relativamente àquilo que será a agenda de Amadeu Guerra. E voltando à questão da comunicação, Luís, falavas há pouco também um pouco disso. A parte da comunicação do Ministério Público é a parte mais fácil, de certa forma, de resolver, digamos assim? É a parte mais fácil
pegando naquilo que o Paulo estava a dizer, eu acho que é fundamental que o novo Procurador-Geral estabeleça uma política de comunicação clara, que tem 2 pontos. Em primeiro lugar, que determine de forma rigorosa quando é que ele fala. Ou seja, quando é que se justifica falar. Exato. Quando há a paz social fica em causa, quando há atos ou diligências que podem exigir uma explicação do líder máximo do Ministério Público, ele tem de falar. Deixa-me dar aqui um exemplo. Pegando na questão da Operação Influencer e das buscas do Gabinete do Primeiro-Ministro. Um procurador, independentemente de quem fosse, no teu entender, devia ter falado nesse momento e ter falado nesse claro, momento. Evidente. Claro. As consequências do ato não podem ser ignoradas. Convém nunca esquecer. Bem, mas isto é se um calhar lugar ainda bem que não político. foi falado, porque falado aquilo ainda teria sido pior. É um lugar político, convém nunca esquecer. verdade. O Procurador-Geral da República é um lugar político. A grande confusão que fez a anterior Procuradora, ainda Procuradora, é que considerou que aquilo era um lugar técnico. E não é um lugar técnico, é um lugar político. Já Mas a podia ser nomeada responsabilidade é também de quem a nomeou, que devia saber de antemão que ela tinha essa visão. Não há dúvida nenhuma. Mas é preciso ver também, Luís, que isto é como aos melões. Só depois de abertos é que sabemos que Há estão perguntas maduros. que podem ser feitas antes. Mas antes, deixa-me só concluir. Sim. Acho que também deve haver aqui um segundo ponto muito importante, não é só para nós jornalistas, mas é essencialmente para a opinião pública, que é definir uma política de comunicação transparente e clara sobre o que é que o gabinete de imprensa pode e deve esclarecer sempre que a comunicação social colocar as questões. Nos termos da lei, Isso aliás. existe nos termos da lei. Isso existia no tempo de Joana Marques Vidal, existia essa política clara, e até quando havia diligências. Quando havia Claro. diligências, com impacto imediato, Saía impacto um comunicado. social, havia um comunicado em que se explicava, e às vezes, quando se justificava, dizia-se mesmo os nomes das pessoas que eram detidas. Isso aí é inevitável, os jornalistas vão saber. Isso é viver num mundo, numa sociedade aberta, coisa que o Ministério Público não vive. Mas esta é a política de comunicação, tem essas 2 características. André, não sei se quer dar alguma questão, mas queria também lançar aqui outra questão, que é a questão que se falava na primeira parte da hierarquia do Ministério Público, deve ser também uma preocupação do próximo Procurador. Sem dúvida alguma, precisamente porque o Procurador, nos termos da lei, coordena uma estrutura. A grande crítica, quando vamos a ver, a atual Procuradora teve muitos defensores, um dos quais está aqui à minha frente. No entanto, vamos esmiuçando... Eu cheguei a dizer na minha que era a pior Procuradora-Geral desde o 25. Mas esse é mais fácil. Depois, não foi alguma. Mas esmiuçando, vamos a ver que há muitas falhas, até técnicas. Esta é uma delas, não é? É não conseguir interpretar devidamente aquela que é a sua função, não é? Mas eu deixei-me dizer aqui uma coisa que faltou dizer há pouco. Aliás, o Paulo disse, eu até acrescentei a expressão cultura. Eu acho que o fundamental é a alteração de cultura no Ministério Público. Eu acho que este é o principal desafio para o atual Procurador, para qualquer Procurador-Geral da República. Não é tanto de abertura, porque não estamos à espera que todas as semanas os Procuradores venham dizer que investigações estão a fazer. Era só o que faltava, não é? Aquilo que estamos à espera é que saibam interpretar a sua posição nos termos da Constituição e que deixe de funcionar em compartimento fechado. E, sobretudo, e aí é que o segredo de justiça também tem uma relevância fundamental. Eu não sei o nome, mas um dos procuradores adjuntos da atual Procuradora-Geral da República disse num congresso o seguinte, que o Ministério Público tem por vezes que assumir a função de regulador ético-social da legalidade democrática. Sabe o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer usar o segredo de justiça quando há fragilidade probatória para avançar com uma determinada matéria, então há que arranjar a função de regulador ético-social é, para além da lei, extra-legem, conseguirem, enfim, regular a sociedade. Ora, o Ministério Público não tem esta função. Não. De todo. Mas a verdade, esta é que é a cultura. Mas tem usado essa cultura. Pois claro, este é que é o ponto. Atenção, é muito importante eu dizer isto. Mas muito importante mesmo. Há aqui um voto de confiança. Olha, foi o que eu disse ontem. Portanto, vou dizer aqui hoje. Tem um microfone aberto. Não. Um voto de confiança que eu queria dar, e estou certo que sou acompanhado na maior parte, olha, das pessoas do Manifesto 50, enfim, e dos portugueses em geral, que é na seriedade, na capacidade e na isenção dos agentes judiciários. Eu não tenho dúvida disto. Mas tal como hoje, por exemplo, temos, está a fazer notícia no Observador, a detenção de um ex-procurador. Isto sucede nos procuradores, nos advogados, nos políticos, nos jornalistas, em tudo. Portanto, não podemos olhar a cultura do Ministério Público, esta cultura de autoproteção. Repare, eu julgo que um dos piores momentos, com toda a franqueza, que o Ministério Público teve foi, depois, enfim, das críticas que foram feitas pelo Manifesto dos 50, entre outras, mas esta, em que eu esperava de gente culta, evoluída, que sabe interpretar a sua função jurídico-constitucional, dizer assim, calma,
estes tipos não têm razão em tudo o que estão a dizer, há aqui coisas que merecem ser ouvidas. Mas não, aquele abaixo assinado é entrincheirar, ou seja, é parecer que, enfim, que o manifesto é uma espécie de grupo contra um outro grupo e de todo. André, mas vocês responsabilizam o Ministério Público por todos os males da justiça. Deixe-me terminar este raciocínio. Temos 2 minutos para terminar o nosso programa. É fundamental, que é aqui é um exercício de cidadania para dizer, pensemos todos nisto, todos, eu já lhe disse isto assim particularmente, todos jornalistas judiciários, procuradores, nós não podemos refletir sem procuradores, sem magistrados, não podemos, mas é um desafio à reflexão, nunca pode ser uma trincheira contra a outra, e pensar isto significa que nós nos estupidificamos com o tempo, deixamos de ser capazes de nos ouvir e de fazer autocrítica. Mas há muito radicalismo nos manifestos 50 também, há muito radicalismo. Meus senhores, estamos perto do fim. Paulo, uma nota final também. Tem que haver alguma voz de bom senso. Estou a brincar porque eu estava a achar muita graça à vossa discussão. Acho que o Luís realmente não foi um defensor da doutora Lucília, nada. Não é justo. Pelo contrário, infelizmente é defensor de situações indefensáveis, mas não é o caso. É como estou. Exatamente. Só que eu costumo ganhar. A nota é sobre esta questão. Sim, rapidamente. Que estavam a ter novamente. É realmente, o André estava a chamar a atenção disso, temos que ter uma nova mentalidade, uma nova cultura, mas eu gostava de alastrar. É que a nova cultura não é só do Ministério Público, é dos advogados que fazem barra, é dos juízes. Há um pecado que são as detenções, as buscas, as escutas telefónicas, a torto e a direito, que não podem ser assacadas ao Ministério Público só. Há lá sempre um juiz de instrução que, por regra, e eu tenho 31 anos disto quase, por regra, homologa aquilo que lhe aparece à frente sem sequer perceber absolutamente nada. É exatamente. Luís, 30 segundos para terminarmos. É muito rápido, só para dizer o seguinte, eu acho que no Amadeu Guerra também, a curto e médio prazo, tem de criar uma nova política processual prejudicial. Combate aos megaprocessos, uma coisa que nós não falamos aqui, mas acho que os dois vão subscrever o que eu vou dizer, e que seja virada para uma investigação criminal mais eficiente, com processo de menor dimensão e mais adaptado ao nosso processo penal. Tem de haver um uso pragmático do princípio da legalidade e não uma espécie de política de pesca do arrastão. Agora, os juízes também têm de ser mais pragmáticos, porque os juízes também são responsáveis por males do sistema judicial, da justiça, e os advogados, porque eu também gostava de ver manifestos contra os 40 e tal recursos que o arguido José Sócrates apresenta no processo Marquês, que prova a ineficiência do nosso processo penal. Mas, por favor, falemos sobre isso. Já apresentaste 40 recursos, Paulo? Nunca na vida, nunca. Mas vou dizer uma coisa, vou lançar um reto. Luís, convida-nos para vir falar sobre isso, que acabaste de dizer. Vamos certamente ter oportunidade no Justiça Cega de falar desses e de muitos outros temas. Paulo Saragossa da Mata, André Coelho de Lima e o Luís Rosa, muito obrigado por terem vindo a este programa, e se não quer perder nada do que debatemos aqui semanalmente, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast. Na aplicação Spotify, Luís, vamos deixar hoje uma pergunta para os nossos ouvintes responderem. A pergunta posso eu dizer. Amadeu Guerra é uma boa escolha para Procurador-Geral da República? Essa é a pergunta do Luís Rosa. Exatamente. Estava-me a falhar aqui nas minhas notas. Que fica para responder no Spotify. Eu sou o Luís Soares e voltamos de hoje a 8 dias. Até para a semana. Até para a semana.